E eu peço para você que está chegando agora, gente, por favor, compartilhem essa live, que é uma live muito importante. Né? Eu estou aqui com a doutora Nazarone e com o doutor Júnior, né? E eles são os advogados dos patriotas. Né? Eles defendem alguns patriotas que estão passando por toda essa tormenta do dia 8, em relação ao dia 8. Então, vão trazer para vocês, se vocês têm ouvido algumas informações por aí, eles vão atualizar aquilo que realmente está acontecendo. Né? Então, eu peço a você que está chegando aí, por favor, agora são 17 horas e 25 minutos, é uma live importantíssima, e peço que você que está chegando aqui na nossa página, por favor, compartilhe essa live, nos ajude a chegar mais longe agora, tá? A gente sabe o que é que o Facebook faz com a gente, então a gente pede a vocês que compartilhem aí. Boa tarde para doutor Júnior, doutora Nazarone. Vou passar primeiro para a doutora Nazarone e dar uma boa tarde para a gente aqui, para o pessoal aqui da página Michel Notícias, doutora. Boa tarde, pessoal da página, sejam todos bem-vindos. E eu e o doutor Júnior estamos muito agradecidos de estar participando desse momento aqui para vocês, poder compartilhar um pouco dos momentos que a gente tem vivenciado desde o dia 8 de janeiro e, assim, trazer um pouquinho aqui as informações mais pertinentes aqui para o canal. Espero que sempre a gente vai poder ter esse minutinho aqui com o Michel e trazer sempre atualizações para vocês. Eu vou passar para o meu colega. Pois é. Doutor Júnior, advogado dos patriotas, com a doutora Nazarone aqui também. Dá uma boa tarde, pessoal de casa. Por favor, pessoal, enquanto eles estão dando boa tarde, você vai compartilhando, vamos ouvir qual a situação dos patriotas, como estão os processos, como está o andamento disso, em que pé está. E aí, doutor Júnior, boa tarde para você e para os amigos aqui da página Michel Notícias que estão acompanhando. Ok, pessoal, muito boa tarde aqui da página Michel Notícias. Finalmente pude conhecer esse guerreiro aqui ao vivo. Já fizemos alguns trabalhos juntos aqui com o canal Michel Notícias e o Instagram, @JuniorJurídico. Para mim é um prazer enorme, inenarrável estar aqui ao seu lado, meu amigo. Você que é um cara que eu admiro, tem um canal de muita responsabilidade, um conteúdo de muita credibilidade e que transmite aqui a real situação para aquelas pessoas que buscam a verdade nua e crua, né? Estamos aqui acompanhando os casos desde o dia 8 de janeiro, né? O acompanhamento dos casos dos patriotas que ainda permanecem presos. Nós temos aproximadamente 230 patriotas ainda aguardando um pedido, que o seu pedido de liberdade efetivamente sejam apreciados esses pedidos, né? Os advogados, nós estamos acompanhando aqui, fazendo esse trabalho diuturnamente, vivendo, basicamente falando, desde o dia 8, acompanhando esses casos todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? A bem da verdade, os familiares ainda que têm o seu ente querido preso, ainda eles estão sofrendo bastante com essas prisões arbitrárias, com essas prisões ilegais, e estamos lutando pela liberdade daqueles que são inocentes e estão presos injustamente. Aguardamos que a justiça de fato seja restabelecida, com que aquelas pessoas que não foram pegas em atos de vandalismo, que não foram identificadas como os verdadeiros vândalos ali dos prédios públicos na Praça dos Três Poderes, aquelas pessoas que estão presas sem que foram encontradas as provas colacionadas nas denúncias, as quais foram colocadas ali atrás das grades há mais de 200 dias. Nós aguardamos que a liberdade, de forma eficaz, venha a ser concedida para essas tantas pessoas e estamos lutando pela liberdade de todos esses patriotas. Doutora Nazarone, como é que a senhora tem sentido? Vocês estão tendo esse contato direto? Eu pude acompanhar hoje aqui, ao lado dos amigos que estão aqui. Eu quero citar o amigo Joaquim Gomes, que conduz a página Avança Brasil, a amiga Fátima Nunes, que ela conduz o GN Web TV, o SA Web TV, né? A amiga Fátima e a minha amiga, mandar um abraço especial para a minha amiga Silvia, que estão aqui também, fazer esse registro desses amigos. Mas, doutora Nazarone, como estão os nossos patriotas? Como é que eles estão lá dentro? Assim, é uma pergunta um pouco, que a gente diz, como eles estão? Estão presos? O que é que você acha que eles estão, Michel? Mas se eles estão se cuidando bem, como é que você tem sentido eles no dia a dia, doutora? E as famílias?
Então, boa tarde, Michel, novamente. O que eu tenho observado dentro do presídio desde que a gente faz os nossos atendimentos as pessoas ficam um pouco oscilando o humor, bem como a saúde também, porque todo dia é uma incógnita o que vai acontecer no meu processo. Até mesmo que foi algo que a gente ainda não vivenciamos até o momento. Então, assim, cada dia que a gente vai lá é uma angústia, é uma pergunta, o que vai ser, como vai ser. E assim, a gente todos os dias tentamos buscar novas informações, novas decisões, né, para que aqueles que realmente que a gente tem buscado, principalmente pelos aqueles que têm comorbidade. A gente tem muito patriota doente, a gente tem muito patriota que realmente necessitam. Então, é isso. No início foi bem difícil, porque até mesmo o sistema ali não suportava a quantidade de presos que ali estavam. Foi uma surpresa até mesmo para o sistema carcerário. E a OAB, juntamente com os advogados, a gente foi se adequando, foram feitos mutirões, levando kits, e foi se estabelecendo. Hoje a gente vê que elas estão mais acomodadas, até mesmo na questão religiosa. Ontem mesmo teve um culto lá no presídio feminino. Elas, na medida do possível, estão bem. Psicologicamente, a gente vê que estão abaladas pelo fato de ter ocorrido, não aceitarem o fato de estarem presas, até mesmo por não se considerarem criminosas, até mesmo que elas estavam ali exercendo um direito constitucional, né, que é a manifestação, e então se deu esse desfecho todo. E a gente relembra elas todos os dias. A gente estamos buscando a individualização de pena de cada uma de vocês. Infelizmente, o processo está nessas fases, estão sendo buscadas provas, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir trabalhar no melhor possível para que aqueles que realmente tiverem que pagar, tiverem prova suficiente que cometeram os delitos, eles vão pagar pelos seus atos, e aqueles que estão lá, que não cometeram, que foram pegos injustamente, que a gente sabe que houve também, que eles sejam absolvidos, e aquelas senhoras ainda que estão presas, elas sejam colocadas em liberdade. E a gente passa essa mensagem sempre para elas. A gente tem muitas senhoras presas, e eu creio que até mesmo por conta da idade, da complexão física, ali, elas não conseguiram sair dos prédios públicos, né? Um relato de umas até mesmo, ela falou, eu não quebrei nada, eu não fiz nada. Eu entrei para me proteger das bombas por conta dos gases. Ao sair, eu tentei sair novamente, o gás estava pior. Então, eu fiquei lá para me proteger. Ela não conseguia sair de lá, ela não quebrou nada. Então, assim, a gente quer justiça para esses, é para isso que nós estamos lutando desde o início. Pois é, pessoal, boa tarde para você. Peço para você que está chegando aqui, compartilhe. A doutora falou um ponto importante sobre essa questão justamente das pessoas que, eu já tinha ouvido isso antes, e foi bom, doutora, a senhora falar, que entraram para se proteger das bombas, porque do lado de fora também estava um bombardeio químico ali, de bomba de gás, enfim, efeito moral, do lado de fora estava desse jeito. Então, muitas pessoas entraram nos prédios para se proteger. Lógico que eu sou contra, eu tenho certeza vocês também, todo e qualquer vandalismo que tenha sido cometido, que haja a real apuração desses fatos e que quem proveu esses vandalismos, que pague. Agora, pessoas que não cometeram crime, que não depredaram, que, diga-se de passagem, até hoje, pelo que eu conheço da Constituição, não sei se foi alterada, eu acho que não vi nenhuma alteração constitucional para dizer que se tirou o direito constitucional de livre manifestação nesse país. O entendimento que eu tenho é esse. Então, eu vi pessoas por vários dias manifestando, várias vezes, já participei de várias manifestações, acompanhando, cobrindo, fazendo o meu trabalho de levar informação. Então, eu entendo que tem que ser separado o caso a caso. E aí eu quero voltar aqui e perguntar ao doutor Júnior. Doutor Júnior, esses processos, a individualização desses processos, como estão o andamento desses processos, o acesso dos advogados, como está esse trabalho, doutor? Passa para o pessoal de casa, pedindo mais uma vez para você que está chegando, por favor, interaja, comente, compartilhe para ajudar no engajamento, porque o Facebook, você já sabe como é que ele faz com a gente, infelizmente.
Pessoal, exatamente. Nós estamos trabalhando e almejamos, esperamos que essas condutas de fato sejam individualizadas, né? Eles fizeram ações penais, uma ação penal para cada um dos réus, eles redistribuíram isso, estão colocando todas as provas relacionadas àquela pessoa nessas ações penais. Esperamos e estaremos trabalhando para isso, para com que aquela pessoa que não vandalizou não seja condenada por atos de vandalismo. Que aquela pessoa que não depredou o patrimônio público, aquela pessoa que não depredou o patrimônio tombado, não seja condenada por atos que não fez. Então, a individualização das condutas é uma coisa que nós buscamos desde o início, né? As defesas estão trabalhando nesse sentido. Esperamos, de fato, a soltura dos inocentes, das centenas de inocentes ainda que permanecem presos, que não foram encontradas as provas, não foram encontradas absolutamente em atos de vandalismo, nem reconhecidos pelos próprios policiais, que ali foram testemunhas arroladas pela Procuradoria-Geral da República. Não foram encontradas essas pessoas vandalizando por meio das câmeras de segurança, que a partir de agora está começando a ser disponibilizado para as defesas. Então, assim nós esperamos que as pessoas inocentes sejam postas em liberdades da forma mais urgente possível. Pessoas com comorbidades graves, especialmente idosos, e também aquelas mães com crianças que tenham filhos com menos de 12 anos de idade, essas que, no meu entender, são as pessoas mais urgentes, né, para serem postas em liberdade, e estaremos trabalhando para isso. Esperamos que, de fato, as condutas sejam individualizadas, mas, por hora, mais de 230 pessoas permanecem presas, aqui na Papuda e na Colmeia, e em vários outros estados houveram prisões, e nós ainda aguardamos o direito de exercer a defesa. Eu tenho um caso de um assistido meu, que é o Átila Mello, foi preso no dia 28 de dezembro. Até hoje, eu fui ao Supremo Tribunal Federal várias vezes. A última vez que eu fui, até gravei. O funcionário do Supremo Tribunal Federal falou para mim que eu não tenho direito de ter acesso aos autos. Eu, sendo advogado dele, eu sou proibido de saber o porquê que ele foi preso. Não sabemos o motivo da prisão dele, não tivemos acesso aos autos, somos proibidos, sendo advogado, no exercício da defesa. Eu fui proibido, nesse caso a doutora Navarone não está nesse caso, mas eu estou com outros colegas advogados, né? E nesse caso eu fui proibido de ter acesso aos autos dele, não sabemos o porquê que ele está preso, não sabemos qual é a acusação, porque até hoje ele não teve denúncia, não sabemos qual é a motivação que deixa ele preso até hoje, porque mesmo sendo advogado, estou proibido de defendê-lo. E então isso que nos deixa muito triste, porque se defendemos a Constituição, defendemos o direito ao contraditório e à ampla defesa. Por maior que seja o erro da pessoa, por pior que seja o erro daquele cidadão, ele deve ter direito a um advogado, à ampla defesa, ao contraditório, e é nisso que nós estamos trabalhando e clamando, suplicando para que todos, né, grande parte nós já tivemos acesso aos autos, mas nesse caso específico, eu particularmente falando, não tive acesso, e nós estamos suplicando, pedindo, né, pelo amor de Deus, nos permitam ter acesso aos autos, nos permitam defendê-lo, porque sem acesso aos autos, sem denúncia, se torna impossível que o advogado venha defendê-lo. Nós já fizemos vários pedidos de liberdade, fizemos pedido de revogação da preventiva, que foi negado, entramos com habeas corpus direto para a ministra Rosa Weber, ela não disse que não podia apreciar o nosso pedido, não conheceu o pedido de habeas corpus, então, assim, estamos, assim, nesse caso de mãos atadas, não é por falta de tentar a defesa, é por falta mesmo de ser permitido o acesso e sermos proibidos de exercitar a defesa e o contraditório. Tem o amigo Joaquim, ele está aqui, tem uma pergunta para os doutores também, e eu ainda, depois da pergunta de Joaquim, quero voltar nesse ponto, porque, gente, para quem está chegando agora na live, aqui ao meu lado está a doutora Navarone, doutora Navarone, que é advogada das patriotas que estão no presídio da Colmeia, aqui em Brasília, e também no PDF masculino também. Ela advoga para clientes, tanto masculino quanto feminino, está atendendo os patriotas. E o doutor Júnior também, da mesma forma,
2 advogados, tá? Eu peço que você compartilhe esse conteúdo, ele não vai além se você que está em casa não compartilhar, não curtir, não interagir. Depende de vocês aí, tá? Para que as pessoas realmente saibam como estão os nossos patriotas. Eu vou passar para o amigo Joaquim, que ele tem uma pergunta aqui para fazer. Vem aqui, Joaquim, para o pessoal de casa. O pessoal já te conhece aqui também no canal. Boa tarde aí, os seguidores da página Michel Notícias. Na verdade, são 2 perguntas, né? Recentemente, o senador Girão teve denunciando a situação que está acontecendo no Brasil na Corte Internacional, foi na ONU, né? Isso ajuda mais ou atrapalha o trabalho de vocês? E outra, a gente vê que vocês estão sendo entrevistados por canais de direita, né? Pela gente, né? Dessa pequena mídia que a gente precisa desse compartilhamento, entendeu? Eu quero saber se a Globo, se vocês já falaram na Band, já falaram na Jovem Pan, na Record, nessa, né, porque eu acho que é um assunto, primeiro que é um caso inédito, né, de que acontecer, como o senhor citou anteriormente, né, 1.000 e tantas pessoas serem presas de uma vez só, e aí eu não vejo, pelo menos das canais que eu acompanho, entendeu? Vocês têm sido procurados por essa grande mídia do Brasil? Eu fui procurado poucas vezes, né, para dar algumas entrevistas em canais, no G1, Metrópolis, R7, alguns outros me procuraram, né, mas poucas vezes, né, e eu disse que eu só faria entrevista, no caso era jornal de forma escrita, eu só faria entrevista se fosse fielmente colocado a minha manifestação. E nesse caso, ainda mesmo que seja poucas vezes procurado, nesse caso eles colocaram, né? E eu, nessa matéria que eu escrevi, eu escrevi que foi a maior prisão política da história da humanidade e que diversas pessoas inocentes foram presas injustamente, né? Mas assim, nós temos sido procurados muito pouco, né? Na verdade, nós sabemos que a prisão dessa quantidade de pessoas foi montada uma narrativa, né, que eram terroristas, eram golpistas, e diga-se de passagem que nós militamos na área criminal há alguns anos, tem clientes que foram presos, que mataram a outra pessoa, e a grande mídia transmitia, mesmo ele sendo réu confesso, mesmo tendo vídeos, câmera de segurança, que mostravam o vídeo do homicídio ocasionado no caso, em tela, a grande mídia divulgava o ato como suposto homicídio, suspeito, né, do homicídio, suposto autor do homicídio, era sempre dessa forma. E no caso dos manifestantes, né, e grande parte ali que nós vemos, né, não foi a grande maioria, de fato dos inocentes, já foram taxados como golpistas, como terroristas, já foram taxados, julgados e condenados, né, dessa forma, de forma, no meu entender, totalmente arbitrária, de uma forma tendenciosa, e justamente o direito à comunicação, que é tão protegido pela nossa Constituição Federal, ele se torna ainda muito mais importante nesse momento, porque nós temos acesso à verdade real, que é através da internet, e canais com grande credibilidade, como o caso do canal Michel Notícias, né, que tem trazido notícias aqui de forma fantástica, importantes e extremamente real aqui para todos vocês. Se não fossem esses canais, nós estávamos vendidos, né? Eles já estavam julgados, condenados, sem direito à defesa e recurso no Supremo não tem, né? Lá é a última instância. E em relação ao Fala no microfone, pessoal do canal. Mas em relação ao que o senador Girão fez lá fora. Claro. Em relação à denúncia que o Girão fez, a gente acha importante, porque todas as ilegalidades que ferem os direitos humanos, elas têm que ser apuradas, né? Nós sabemos ali que os patriotas têm sofrido muito, né? Eles realmente estão ali no presídio, estabelecimento prisional, eles têm comido uma lavagem, uma comida que é totalmente inviável, né? Atípico, comidas com bicho, com verme, com larvas, com mosquito, já foi achado até pedaço de baratas, vidros, sabe? Outro dia, isso não é só no caso dos patriotas não, tá, gente? Isso é caso do presídio
Total. Outro dia um preso... O sistema prisional é um absurdo. Outro dia um assistido meu, preso comum, foi comer a mesma marmita que é servida ali, né, para os patriotas. Ele disse que encontrou um pedaço de gases de hospital, dentro da marmita. Então é uma situação terrível. Vocês não têm ideia o que essas pessoas têm sofrido lá dentro. A minha cliente, na audiência de instrução, eu vou publicar esse vídeo amanhã, ela está com câncer gástrico, ela não pode comer uma comida normal, teria que ser uma dieta totalmente balanceada, ela ainda está presa. Ela falou que serviram 15 dias de uma comida azeda, almoço e janta para ela, comida estragada, que ela teve que comer para não morrer. E pelo fato de comer uma comida de péssima qualidade, ela tem eliminado sangue nas fezes, ela está sofrendo muito, né? Inclusive, entendemos que é mais uma das ilegalidades levadas para a ONU que precisam ser revistas isso daí. Segundo o Metrópolis, 46% dos casos de estupro foram postos em liberdade na audiência de custódia. E os patriotas, infelizmente, né, você vê do inquérito 4922, praticamente nenhum saiu. Praticamente quase nenhum saiu. Pessoas com câncer, né, ainda permanecem presas. Pessoas que fiz audiência de custódia de agora 71 anos de idade, o senhor Carlos Rubens, cardiopatia grave, apurada em laudos produzidos dentro do estabelecimento prisional, ainda permanece preso, não entrou em nenhum prédio público, foi preso do lado de fora, tá? Ainda permanece preso. Diversas pessoas idosas, né, permanecem presas de forma injusta, covarde, leviana, e nós aguardamos sim que a justiça seja feita, que inocentes sejam postos em liberdade e que de fato essas pessoas, né, que são nossos guerreiros, os inocentes, essas pessoas que são inocentes, que são os guerreiros que estão presos ali injustamente, nós aguardamos ansiosamente que eles venham sair. Eu vou passar a palavra para a doutora Navarone aqui, mas é difícil falar, a gente vê essa turma hipócrita que se diz de direitos humanos, né, que tanto defende realmente os estupradores que o senhor citou agora, que saíram boa parte deles, e tantos outros marginais, criminosos, né? Para eles vocês pedem direito, mas nessa hora, essas senhorinhas de idade, que a gente estava conversando há pouco aqui, eu dizia, pessoas que viveram sua vida toda íntegra, que nunca tiveram o nome citado em nenhum problema em sua vida inteira, e estavam usando do seu direito de livre manifestação, que não depredaram, que não quebraram absolutamente nada, e não tem seus inquéritos individualizados, que daqui a pouco eu vou pedir para o doutor voltar sobre isso. Não tem como não ficar indignado, não tem como... Cara, isso que está acontecendo no Brasil é uma situação, não vou dizer atípica, é uma situação inimaginável em qualquer país que se diga democrático. E a palavra democracia fica para apreciação dos senhores que estão em casa. Põe nos comentários aí qual é a sua opinião sobre a real situação do Brasil. Doutora, a senhora também testemunhou situações repugnantes, né? Que não devem ser aplicáveis a quaisquer ser humano, né, doutora? Infelizmente, patriotas que estão presos, mais uma vez citando para você que está chegando agora aqui, doutora Navarone e doutor Júnior Jurídico, são advogados que estão ali cuidando de alguns desses patriotas, dessas pessoas que estão presas, e tem feito um trabalho exemplar, diga-se de passagem, muitíssimo das vezes voluntariado, né, doutor? Atuando ali de forma voluntária na defesa dos patriotas. Doutora, o que é que você viu que te chocou, que diz, nossa, isso não é aplicável em nenhum direito no mundo democrático? Então, voltando aqui à pergunta do nosso colega, Joaquim. Do nosso colega Joaquim, sobre a denúncia que foi levada até a ONU, né? Então, assim, é o nosso anseio desde o início que essa denúncia fosse levada até a ONU para averiguar as violações de direitos humanos que a gente está tendo dentro do sistema carcerário. E em apreço em especial agora, o sistema carcerário, como todos, bem sabido por todos, o nosso sistema é um sistema precário. Nós adotamos no nosso sistema a ressocialização, bem como não é o que é aplicado, isso aí é fato. Todos os artigos que a gente vê, não há ressocialização no Brasil. E os patriotas entraram nessa. A gente sabe bem como também muitos não cometeram nenhum ato, eles estavam ali simplesmente para manifestarem.
Eu tenho clientes que eles são agricultores, eles vivem do campo, plantam, então, uma vida totalmente regrada. E eu lembro que num domingo eu cheguei para visitá-lo, tinha um feijão preto, um angu duro e uma carne de soja. E ele abriu, eu vou comer, senão vai esfriar, depois eu não consigo comer. Eu fiz vômito. Era um alimento, mas eu fiz vômito. Eu falei, então o senhor come para não ficar com fome. Ele, minha filha, aqui eu só como feijão, esse angu não desce. Aquilo eu chorei. Então, assim, é uma questão que tem que ser revista urgente. Não só para os patriotas, mas por um todo, né? Não é, a gente paga preço absurdo para que eles sejam bem alimentados. Outros vivem de todinho, tá? Eles recebem todinho, então são alimento deles, porque eles não conseguem comer. E aí, doutora, rapidinho só, independe se tem comorbidade ou não tem comorbidade, né? Não tem. Em relação, a gente às vezes faz requerimento na VEP, né? Explica que o nosso cliente, ele tem comorbidade, tem uma pressão alta, ou igual a cliente dele. É uma alimentação balanceada, né? É uma alimentação para todos, é padrão, não tem uma individualização de alimentação, não. Então, assim, a gente suplicamos para que a alimentação deles seja revista também, porque é impossível as pessoas comerem aquela comida com pelo, com gases, comida gelada, é uma comida amassada, é impossível comer aquilo. Então, viver de todinho, às vezes de uma banana que vai ali, é o que realmente sustenta quem está ali dentro do sistema agora. E é aquela coisa, ou come ou fica com fome. Outra situação que eu tive, uma cliente convulsionou, ela tem convulsão já há vários anos, e eu cheguei lá num domingo, e ela disse que pediu atendimento médico, eles falaram que era para ela comer, porque ela passou mal porque ela tinha comido, sendo que essa comorbidade dela já é antiga. Então, assim, a gente anseia mesmo que essa denúncia realmente ela seja averiguada e que sejam tomadas providências cabíveis, para que até mesmo o nosso Brasil precisa dar uma resposta. E eu creio em todos os pactos, né, que o Brasil é signatário de direitos humanos e que essas cortes internacionais realmente averiguem isso aí, afinco, não só no Presídio do Brasil, mas como os demais, onde tem patriota, tem outros presos. Essa realidade, ela é antiga e agora ficou mais claro porque os patriotas colocaram a boca, né, começaram a falar a realidade realmente de fato lá dentro. Então é impossível isso acontecer. Eu quero agradecer aos doutores, doutor Júnior, passar para as considerações de vocês e dizer que o espaço aqui está sempre aberto. Eu estou saindo daqui com meu coração mais apertado ainda. Infelizmente, gostaria que tivesse mais feliz, mas eu não vou me sentir bem enquanto eu souber que ainda tem um patriota, uma senhorinha de 70, 80 anos, como eu digo e repito, não, que viveu sua vida inteira íntegra e está passando por essa situação. Gente que está ali dentro, que não quebrou, que não depedrou. Lógico que tem pessoas que fizeram aquilo. Foi feito e tem as imagens para isso. Eu não sou investigador, mas eu acho que não deva ser difícil com as imagens em mãos. Mas eu vejo que tem pessoas que não fizeram aquilo e estão pagando pelo que não fizeram. E ainda mais de uma forma cruel. Como o doutor Júnior usou o termo aqui, covarde, me permita, doutor Júnior, porque realmente é. Eu passo para as considerações de vocês, agradeço, peço você que está em casa mais uma vez, compartilhe. Eu queria pedir, não sei se a rede social da doutora é pública, e a do doutor também, que vocês divulguem para quem quiser acompanhar mais de perto a situação dos patriotas. Se você tem grupos aí, por favor, coloque essa live, porque as pessoas precisam saber como realmente os nossos patriotas estão sendo tratados. E obrigado a quem está acompanhando, quem está curtindo e quem está compartilhando aí. Doutor Júnior, suas considerações, e doutora Navarone. Obrigado, pessoal. O meu Instagram é @juniorjurídico, né? Agradeço, Michel, mais uma vez pela rica oportunidade, né? É um prazer imenso estar aqui pessoalmente, né? Com esse guerreiro aqui. Pessoalmente, já conversávamos bastante. Exatamente. E estamos juntos, conta conosco, conta comigo. Estamos aqui para mostrar realmente o que tem acontecido, né? A gente sofre muito com a prisão de tantas pessoas inocentes.
a gente chora às vezes, né? Não raras vezes. Ontem eu peguei a doutora Navarone abraçando uma patriota, entregando uma cesta básica, e a patriota chorando, e ela também não se conteve. É difícil, né? Também nós sentimos, assim, esse sofrimento junto com eles. Estamos remando juntos, né? E esperamos que isso acabe logo. Agradeço a rica oportunidade, tamo junto e contem sempre comigo. Doutora Navarone, suas redes sociais, suas considerações também, pessoal de casa. Então, minha rede social é @Navarone_Soares. E eu quero, já tinha ouvido falar do Michel, e muito bem, por sinal, tá? Obrigado. A gente sabe da sua luta aí, a sua busca incessante pela notícia, pela informação, que ainda nos resta, né? Porque ainda bem que tem vocês que possam estar mostrando essa pequena realidade, que a gente não está falando tudo ainda. Porque se fosse delongar aqui, a gente, desde 8 de janeiro para cá, tem muita história, né? Então, assim, é muita coisa, e a gente agradece o Senhor pela sua disponibilidade de ter nos recebido hoje aqui, com todo esse carinho, respeito e consideração também. E é recíproco. Hoje foi um momento muito bacana de ter conhecido você. Parabéns pelo seu trabalho. O colega ali também, o Joaquim, a Silvia, o Joaquim, a Fátima, todos estão empenhados aí para levar a notícia, que eu acho que todas as profissões são muito importantes, mas a nossa também, ela é importantíssima, né? Essencial. Eu acho que a gente tem que ser em conjunto, trabalhar interagir dessa forma. O advogado e a comunicação sempre temos que estar juntos, isso é importante. Um leva a defesa, o outro leva a informação, e a gente sempre tem que deixar esclarecido. E as considerações que eu faço é que a gente vai estar junto com até o último patriota, que é nosso jargão, né? Boa. Juntos até o último patriota. E é isso, gente. Pedimos orações, forças para os nossos patriotas que estão lá fora, os que saíram também, que ninguém deixa eles esquecidos, que muitos estão depressivos. A gente ontem teve contato com alguns. Eles, às vezes, só querem um abraço. Aquele que souber de alguém, mande um abraço, mande uma lembrança. Pergunte se seu amigo patriota não esteja precisando de alguma coisa, porque muitos estão monitorados, estão passando necessidades, até mesmo de comida, porque não conseguem trabalho. Ontem foi uma realidade, até nós ficamos surpresos, né, doutor Júnior? A gente achou uma realidade, encontramos outra totalmente diferente. Pessoas depressivas, que não conseguem. Uma falou, eu consegui trabalho, mas de segunda a domingo, uma folga na semana. E minha tornozeleira, sábado e domingo, eu não posso sair. Qual é o comércio que você trabalha de segunda a sexta? Qual outro lugar? Não tem. Como que essas pessoas vão comer? Então, gente, o nosso trabalho não acabou. É os que estão lá dentro, os que estão aqui fora. Vocês aí, que conhecer alguém, que conhece algum patriota, ligue e fale, olha, tá precisando de uma ajuda? Gente, não é só ajuda. Eu não estou falando aqui de ajuda financeira, eu estou falando de ajuda humana, de calor, de uma palavra amiga, de um abraço, um amigo psicólogo, um fisioterapeuta, algo assim que faça um empresário que possa dar um emprego. Então, a gente está falando dessa ajuda. Não é ajuda de dinheiro, essa é bem-vinda, lógico, mas aquela ajuda que faz a pessoa crescer, aquele abraço, aquele aconchego, aquela palavra amiga, que a pessoa não se sinta sozinho. Então, é isso, essas são as minhas considerações, e eu agradeço pelo momento aqui que a gente esteve hoje, tá bom? Tá, Joé. Doutora Navarone, eu que agradeço. Eu quero passar ainda para o doutor Júnior, tem uma questão para a gente não esquecer e finalizar. Doutor, está se iniciando a construção de um trabalho que é um instituto, né, para ter essa atenção sem fins lucrativos, onde as pessoas não irão ter receita, né, pelo que a gente conversou aqui em off. Eu vou pedir que o senhor explique um pouquinho para realmente ajudar da forma correta, tá? Porque a gente sabe que, infelizmente, até nesse momento de dor, ainda tem gente tentando criar oportunidade, situação para ganhar alguma coisa em cima. Mas está sendo feito algo, construído algo pensado para cuidar desses patriotas também, porque a gente sabe que até quando eles saem, a situação é muito difícil, né, doutor? Exatamente. Ontem nós fizemos um trabalho, a primeira ação social do Instituto Internacional dos Presos e Exilados Políticos, o IPEP. Nós estamos com uma página no IPEP, no Instagram, @Presos e Exilados Políticos,
E existe o site do IPEP, que é o maior abaixo-assinado que estamos fazendo em Liberdade dos Patriotas. Já temos aproximadamente quase 10 mil assinaturas. Se você é a favor da liberdade dos patriotas inocentes, se você é a liberdade dos patriotas que não foram pegos em atos de vandalismo, que ainda estão presos, se você é a favor da retirada das tornozeleiras eletrônicas dos patriotas, a gente chama vocês e convida todos vocês para assinar o abaixo-assinado. Está no site iipep.org. E também esse site, o link do site está na bio do nosso Instagram. Michel, muito obrigado. Obrigado, doutor Júnior. Obrigado, doutora Navarone. Vamos encerrar por aqui. Lembrando, pessoal, que hoje ainda eu vou estar numa live com o pessoal do CCB-USA, que é o Congresso Conservador que vai acontecer nos Estados Unidos. Já adiantando aqui para vocês, depois eu vou trazer mais detalhes. Vou estar lá, tá? Esquerdalha, morro dos cotovelos, morro dos beiços aí. Vocês choram, esquerdalha. Eu tô indo pros USA aí para cobrir o Congresso Conservador Brasileiro que vai acontecer na cidade de Framingham, Massachusetts. Mandar um abraço para minha amiga Fátima, toda a equipe do Congresso Conservador, tá? Vamos ver aí, doutor Júnior, se vocês levam também algumas informações para o pessoal lá do Congresso, né? Mas estaremos indo para os Estados Unidos para fazer essa cobertura, então daqui a pouco vamos estar em live no Instagram Michel Notícias, para falar com o pessoal do Congresso Conservador Brasileiro também. Obrigado, doutor Júnior. Obrigado, doutora Navarone. Deus abençoe vocês sempre e continuem firmes. Nós agradecemos de coração o trabalho que vocês estão fazendo, porque é importantíssimo. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal.